Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente trazer o pós-jogo do empate entre Palmeiras e Inter Miami, 2-2 pelo Mundial de Clubes. Os gols do Palmeiras marcado pelo Paulinho e o Maurício. E o Palmeiras garantido aí nas oitavas de final do Mundial, vai enfrentar o Botafogo no sábado às 13 horas. Trazia aí os comentaristas, o William Tavares, o Jean Oddi e o Everton Guimarães, né? O Everton Guimarães rasgou o verbo aí após a partida e elogiou muito o Palmeiras, dizendo que é impressionante o time do Palmeiras, não desiste nunca, mesmo perdendo de 2-0, quando todos achavam que o Palmeiras ia perder, ele foi lá e buscou um empate. Antes de soltar o pós-jogo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo e daqui a pouco eu volto com as estatísticas da partida. Ô, gente, fala sério, você que estava vendo o Palmeiras assim como eu, achou o time muito panda, sabe, passivo, aquela palmolice extrema em campo, e tava mesmo, hein? Num ritmo abaixo, num beat abaixo, Palmeiras que não marcou, não pressionou, assistiu o Messi desfilar em campo, assistiu o Suárez com um joelho fazer o que fez, e convenhamos, né, gente? Tem o Messi, que é o extraterrestre, tem o Suárez, que é o monstro, com um joelho, tem o Busquets, daqui a pouco você tem o Jordi Alba e tal, mas é um time bem mais ou menos e não aguenta o ritmo, né? Cai mesmo no segundo tempo. No Palmeiras, pouca coisa ou quase nada funcionou no jogo, mas tem uma coisa que está sempre funcionando e que meu irmão Thiago Valu disse agora há pouco no nosso grupo de WhatsApp aqui da Band. O Palmeiras é o único time do Brasil que, quando está perdendo por 2 gols de diferença, ninguém pode dizer que o jogo acabou. É impressionante como o Palmeiras não desiste do jogo. Você enche as duas mãos de jogos que o Palmeiras perdia por 2 gols de diferença e buscou o placar. É impressionante. O Palmeiras não foi bem, as peças principais e que são titulares não funcionaram, mas aí o banco salvou, né? Aí é um ponto que a gente não pode desconsiderar de jeito nenhum. Mesmo com o Paulinho podendo atuar 30, 40 minutos, o banco do Palmeiras tem muita qualidade. Aí Paulinho, Maurício, Vitor Roque, aí o Palmeiras entrou no jogo, buscou o empate e está na próxima fase. Escapou do PSG, mas pegou o Botafogo, que ganhou do PSG. Então vai feder, carbureto, esse jogo contra o Botafogo. E para fechar, eu vou repetir aqui a frase do meu irmão Thiago Valu. O Palmeiras é o único time do Brasil que, quando está perdendo por 2 gols de diferença, ninguém pode afirmar que o jogo já acabou. Deve ser bom demais torcer pro Palmeiras, viu? Beijo na alma. Crescendo. Tanto dentro de jogos quanto em fases específicas de torneios. Já teve momento em que não aconteceu, por exemplo, contra o Boca Juniors, no Libertadores. Mas a quantidade de vezes que esses times do Palmeiras cresceram, quando o Abel pega e coloca as nossas declarações, o Palmeiras está jogando mal, o Botafogo chegou mentalmente mais forte, como ele usa essas coisas e tira algo mais do jogador do time no hora H, se acontecer, não é surpresa, não é exceção. Vai ser uma coisa até comum, não quer dizer que vai acontecer. Por isso o jogo é tão imprevisível. Em boa parte dos jogos, por exemplo, o PSG e Botafogo, né? Eu achava que o PSG ia ganhar o jogo, que o Botafogo ia jogar como jogou, né? Mas achava que o PSG ia ganhar o jogo, obviamente, que o técnico do Botafogo ia ter bastante dificuldade para achar a maneira de jogar, e fez a única possível, e funcionou, etc. Então, os jogos têm alguma tendência, inclusive quando a gente erra, porque se eu soubesse os resultados dos jogos antes, eu vivia jogar na loteria. Eu ia lá uma vez por semana, sentava tal, e por causa da minha vida, ficava de boinha fazendo só coisas que me divertem, né? Por exemplo, nada. Não, eu gosto de fazer coisas, eu preciso ocupar a cabeça. Eu adoro trabalhar. Ou seja, ele ia trabalhar do mesmo jeito. Eu adoro trabalhar. Eu ia trabalhar, mas assim, com outro tipo de pensamento várias vezes, mas tudo bem. Nesse jogo, eu não consigo achar nada que dê uma tendência para um time ou outro ganhar. Mas vamos pensar o seguinte. Eu não consigo achar alguns práticos. Por favor. Amanhã está lá o Abel reunido com o seu time. Isso. E está o Renato Paiva reunido com o seu time. Isso, perfeito. Quem começa... De onde parte o Abel para conversar com o time?
De onde parte o Abel? De que ele parte... gente, parabéns pela atuação. Então, Vocês foram brilhantes Não, ontem. não. É que eu acho que esse jogo... O Renato Paiva parte de onde? Gente, vocês resistiram, tudo bem, classificamos, tomou o gol, tá, blá, blá. Eu acho que isso não dá uma vantagem ao time. Eu acho que o Renato, sim, o Renato conseguiu, neste curto espaço de tempo, isso não quer dizer, pode ser que não seja nada disso. Só estou falando como acabou a rodada que envolveu 2 brasileiros e eles vão se enfrentar. O Botafogo mais resistente. O Botafogo, assim, acreditando que conseguiu encontrar uma forma. E o Palmeiras duvidando da sua forma e do seu formato. A diferença é que ele tem um treinador, o Palmeiras, que já deu a volta várias vezes. Nossa, né? Inúmeras vezes. E hoje ele mudou. E o Renato Paiva não. Em horas bem Mas difíceis. o que chama a atenção para mim no Palmeiras é que hoje houve uma mudança em vários aspectos, em relação ao que a gente vinha vendo. Que pode não ser o Palmeiras mais brilhante do Abel, que para mim foi o de 2022, mas que vinha sendo um Palmeiras muito competitivo, um Palmeiras que diminuiu muito os seus erros defensivos que a gente viu na temporada passada acontecerem com bastante frequência, né? Lances como os de hoje, aquela espação, aquelas avenidas que o Palmeiras deixava com uma marcação completamente desorganizada. São muito incomuns. Mas o ano passado não foram tão incomuns. Não aconteceu mais. Né? Neste ano são muito incomuns. E hoje eles aconteceram. Não foi só no lance do gol, né? Nos lances dos gols. Então hoje estava realmente muito fora dos padrões. 28 graus, né? Assim, tava um calor terrível. Mas estava pro Messi, pro Soares. Então, claro que talvez sintam até mais o calor. Tem um ponto que eu posso olhar de maneira negativa para o Palmeiras, mas eu acho que ele não vale quase nada ou nada para a decisão do Mundial. Nos jogos em que o Palmeiras foi chamado a chincha mesmo, jogos grandes nessa temporada, não acho que foi bem no Clássico contra o São Paulo na semifinal estadual, não foi bem no Clássico contra o Corinthians, não foi bem contra o Cruzeiro. Perdeu a liderança no final do campeonato, na reta final do campeonato, antes da paralisação, nos jogos mais difíceis. Tá faltando alguma coisa, mas eu não sei se isso significa alguma coisa pro jogo contra o Botafogo. Bom, isso significa que a gente tem que ir pro intervalo. Aí o senhor manda no programa. Vamos que vamos. Intervalinho no nosso linha de passe, a gente volta já já. Você é nosso Abel Ferreira. O Abel... Abel Tavares. Vou dar chilique aqui já já, hein? Eu falo assim. Hoje como ele vai estar Sobre outros assuntos para ele se acalmar. Bom lembrar que hoje estamos no comando, nesse momento, do Felipe Selvani, porque o Dimas, né? Quando tem o jogo do Palmeiras... Sentiu que poderia passar mais. As emoções fazem com que ele prefira... Ele conseguiu prever. Ele conseguiu prever. Mas ele como um trabalhador de nível muito alto, merece essa regalia. Abel Ferreira, eu também errei naquilo que era estratégia e o elenco que devia iniciar o jogo, sobretudo naquilo que era para parar as transições do adversário. Raríssimo, hein? Aqui ele está falando, errou a estratégia e errou na escalação, então. E o elenco que devia iniciar o jogo. Então ele errou, está falando que errou a escalação. Ele está falando da mesmo. escalação. Isso. Eu acredito que muito vai nessa linha do que a gente estava falando. É isso. O Emi Martínez tinha que ter começado esse jogo. Aí não é uma crítica ao Lucas Evangelista, mas é uma questão tática. E, repito, para mim, aí é até uma crítica, entre aspas, assim, ao que o Veiga não vem conseguindo jogar. É importantíssimo, tem, né, toda a história, acho que ainda pode ser muito útil o Palmeiras, mas nesse momento o Maurício está jogando muito melhor que ele, inclusive muito mais intenso que ele, até para fazer essa marcação mais alta que o Birner estava falando. Então, para mim, esses dois nomes são as coisas discutíveis da escalação. Em relação a Marcos Rocha no lugar do Giai ou Flaco no lugar do Vitor Roque, foram as outras mudanças, eu não vejo... Acho que não é nesse ponto que ele toca, quando ele aceita que não foi bem. Vejo meio de campo, por exemplo, o Messi não é uma novidade no futebol mundial. O Messi, com todas as restrições hoje, porque não é mais um menino, ele foi o condutor dessas transições. Ele vem, baixa, levanta a cabeça e ele, de olhos fechados, ele abastece o time, ele faz o time funcionar. Então, esse, por exemplo, é um cara que você não pode deixar jogar com a facilidade até que ele teve, que ele vem, sai, busca. Ele buscando espaço em vários setores, sempre tinha que ter um acompanhamento para não ter tanta facilidade de promover a transição. De virar de frente, carregar a bola, como ele conseguiu várias vezes. E ainda, eu sei que o Luis Soares fez um gol, é muito difícil falar isso, mas o Luis Soares, ele não é a mobilidade em pessoa hoje. Então, essa transição, o Luis Soares é um cara do toque final.
embora ele tenha deixado 2 pelo caminho e feito o gol. A própria finalização dele na cara do goleiro, muita qualidade. Mas você não é o cara que vai receber a bola e vai correr uma distância enorme, 40 metros. Então, assim, a transição, ela era uma transição que você enxergava como ela acontece. Não é com o Suárez, é com o Messi. O Suárez é o ponto final, o olho nele, mas eu tenho aqui meus zagueiros. E ele permitiu, quer dizer, foi muito fácil. Mas, assim, os erros técnicos, se qualquer escalação do Palmeiras, mantendo os erros que a gente viu dentro de campo, seria uma tragédia. Porque eles começaram, aí, claro, começa a pesar, né? O jogo vai ficando pesado, preocupante, você está saindo de um adversário para o outro, sei lá até que ponto isso interfere na cabeça durante o jogo. Até a chance de eliminação houve num determinado momento. Poderia acontecer. Chegou um momento ali que faltava um gol do Porto. Um gol do Porto. Pro Palmeiras estar eliminado. Que só não passou porque o Porto está uma desgraça. Está horroroso. O Ali é o time da virada. E quando ele fala da estratégia, do amor. Nem precisou virar. Eu acho que a Não precisa estratégia, virar, é verdade. acho que a estratégia tem a ver com não ter pressionado mais a saída de bola, não ter feito o time jogar mais em cima. Com 2 volantes que se não são, faltam primeiro ele admite aí. que errou nas duas coisas. Na escalação, ele na fala estratégia, na estratégia e na escalação, né? Quando ele diz no elenco, ele está se referindo ao elenco. Quando ele tem convicção que ele foi bem, aí ele cria um terremoto na beirada do campo. Mas quando ele viu que eu sou parte disso aí ele fica mais ali, ele discreto. fica ali. Agora, eu acho que essa fica mais declaração suave. é o começo da preparação para o jogo contra o Botafogo, porque ele tira dos jogadores. Realmente o discurso no vestiário deve ser o mesmo. Eu errei, mas a responsabilidade é minha, tá lá, eu falei. E é como se pegasse uma lousa, olha, escrevi tudo errado, apaga. A gente sabe que tem que fazer isso, a gente está acostumado a jogar assim, assado. O time está treinado para, quem sabe, fazer um jogo à altura do Palmeiras contra o Botafogo, que é necessário. Porque tem muitas declarações assim, para tirar o peso do jogador, está na cara que tiveram problemas individuais, a ideia do técnico foi boa, e aí essa eu acho que realmente assumindo, foi comigo. Foi comigo. Não é só para tirar o peso dos caras, foi comigo mesmo. Até porque ele pega os 2 pontos, né? As duas. Eu até me pergunto quanto ele ia. Quando ele põe o Marcos Rocha no lugar do Giai, que, repito, para mim não teve impacto no jogo. Não foi essa. Mas é por causa do cartão amarelo do Giai? Acho que não. Então talvez seja já vislumbrando também o Marcos Rocha jogando contra o Botafogo. A primeira troca dele foi o Veiga, né? Lembrando que os jogadores que entram pendurados... No intervalo, né? Sim. Talvez ele também tenha... Então, os pendurados eram Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Felipe Anderson, Facundo Torres, Gustavo Gomes já falei, né? Falou. Richard Rios. Richard Rios. E tinha mais um, que eu esqueci. Os pendurados nessa quantidade aí... E pesados, né? E o Piquerez. Você ferra um time Obrigado, todo. Felipe. O Piquerez também. Olha, Piquerez, Richard Rios, Gustavo Gomes, todos desses titulares. 3 indiscutíveis. Você não arruma. E o Silvani, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, eles continuam pendurados no jogo das oitavas. Nas quartas de final, quem não tomar amarelo está zerado, aí é outra coisa. Exatamente. Mas quem tomar nas oitavas Tem tá 2 fora. jogos aí para segurar esse amarelinho aí. Um jogo. Um jogo agora. Um jogo, Eu acho até um tanto severo, né? Assim, eu acho Para um campeonato. fácil. Eu sou... Aliás, uma coisa muito antiga, eu sei que não é pauta, eu sou contra ficar suspendendo os jogadores por excesso de cartões amarelos. Eu acho isso... Tem o menor nexo, você tira, de repente, um cara que é muito importante porque ele reclamou com o juiz, e aí o cara não joga uma final, um mata-mata. Eu sou contra, mas é a regra. Isso eles até mudaram, né? Justamente para que você não tenha na final. Semifinal. O zerar é isso, né? É para que não aconteça justamente que numa final. você muda uma classificação, né? Com esses pendurados aí, se tomar amarelo. Eu tenho aqui apenas e tão somente 3 minutinhos, não sei se vai ser possível para todo mundo, mas jogo rápido. Aonde que o Botafogo olha para o Palmeiras e fala, o caminho pode ser por aqui? Onde que o Palmeiras olha para o Botafogo e fala, o caminho pode ser por aqui? É que eu vejo hoje no Palmeiras, assim, já de algum tempo, ele tem muitas possibilidades de troca, de mudar de sistema, de nomes. Então ele pode alterar e vai alterar vários nomes. Acho que ele vem com o Maurício, acho que ele vem com o Felipe Anderson, com o Piquerez, com o Facundo, com o Rios e Aníbal ou Martínez. Acho que ele vem, né, modificado. O Botafogo, acho que entrou numa rota de não muita mudança. Então, assim, se o Gregório não tivesse suspenso,
Eu iria mais com o time que jogou Mesmo essas time, duas não muda partidas aí. Agora, com essa suspensão vou com o terceiro no centro de campo ou ele poderia entrar, pode ir contra o Palmeiras, o Renato Paiva, só colocar o Cuiabano, jogar num 4-2-3-1, traz Savarino por dentro, fica um time que vem jogando, não é nenhuma novidade, mas eu não sei. Quer dizer, se para um jogo que pode durar 120 minutos, que é um mata-mata... Se você guarda uma opção ofensiva também... Se o Renato Paiva vai logo de cara com um time mais ofensivo em relação a esses dois últimos jogos. O que eu acho que o Mundial vai ver é algo que eles não perceberam, não estão ligados ainda, que um jogo entre brasileiros é outra conversa. Eu acho que É um negócio bem diferente. Quero ver quem vão pôr pra arbitrar, porque tem que, esse jogo vai ser, tem que ter estômago para arbitrar jogo entre sul-americanos. Eu acho que o Botafogo, que o Abel não vai pressionar alto o tempo inteiro, vai fazer a pressão como fez hoje. E eu acho que o jogo exige isso. Botafogo é lançamento longo nas costas da defesa do Palmeiras, lado de campo principalmente. O Palmeiras jogar com 3 jogadores ali, para forçar o Palmeiras a ir para trás ou tentar pegar os jogadores Palmeiras um pouquinho mais adiantados na velocidade do Arthur, do Savarino nas costas. E acho que o Palmeiras é justamente roubar a bola, onde o Botafogo faz o lançamento ali, pegar a defesa do Botafogo aberta. São detalhes do jogo que os treinadores vão tentar fazer nessa preparação. E bola aérea, perigo para ambos, segurança de ambos são muito fortes nisso. Tem 30 segundos, Jean, no pique. Eu acho que assim, eu tenho só dúvida de... talvez a gente não tenha um jogo tão legal no começo, pelo menos. Dependendo do andamento das coisas, talvez isso mude, mas... O Botafogo é muito forte nas transições também, rápido. O Igor Jesus viu um momento espetacular, né? Tem conseguido aproveitar as oportunidades que ele tem. O Palmeiras tem tido essa postura muitas vezes, não a que a gente viu contra o Porto, mas a que a gente viu principalmente contra o Al-Ahly. Então, talvez a gente tenha, pelo menos no começo do jogo, um jogo de muita espera dos dois lados. E aí talvez precise de um estalo, alguma coisa precisa acontecer para que o jogo aconteça de fato. Não existe... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde o Everton Guimarães e outros comentaristas aí debateram o empate entre Palmeiras e Inter Miami. Palmeiras classificado para as oitavas de final do Mundial vai enfrentar o Botafogo. Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida do empate entre Palmeiras e Inter Miami. Na posse de bola, Inter Miami teve 54%, Palmeiras 46%. Gols esperados, 1,49 para o Palmeiras, 1,24 para o Inter Miami. Total de chutes, 22-8 para o Palmeiras. Chutes no gol, 7-3 para o Palmeiras. Chances perigosas criadas, 3 do Inter Miami, 2 do Palmeiras. Escanteios, 7-0 para o Palmeiras. Impedimentos, o Inter Miami teve 3 e o Palmeiras 1. Passes completos, 465 passes do Inter Miami e 367 do Palmeiras. Está aí as estatísticas da partida. Na minha opinião, o Inter Miami teve mais posse de bola, passes completos, porque estava perdendo a partida, né? Perdendo a partida, aí teve que buscar, aí fez o primeiro gol, fez o segundo, aí Palmeiras que foi buscar um empate e saiu aí com um empate e classificado. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos, até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.